Olá, irmãos, bem-vindo a uma série de vídeos que estaremos fazendo nos próximos dias. Momento cristão. O Senhor Jesus pergunta para o apóstolo Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? O apóstolo Pedro responde sim. Pedro, tu me amas? O apóstolo Pedro responde sim. Então, quando o Senhor Jesus pergunta para a terceira vez: Pedro, tu me amas? O apóstolo Pedro fica entristecido e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, o Senhor Jesus traz a dura realidade do que esperava o apóstolo Pedro, que nós lemos no Evangelho de João, na Bíblia Sagrada, capítulo de número 22, verso de número 18. Na verdade, te digo, quando tu eras jovem, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde queria. Mas quando envelheceres, estenderás tuas mãos, e outro te cingirás, e irá te levar para o lugar que você não quer ir. E falou isso significando com que tipo de morte Pedro haveria de ser glorificado. E tendo falado isso, disse-lhe: segue-me. O Senhor Jesus pergunta 3 vezes para o apóstolo Pedro se ele o amava. Então depois o Senhor Jesus vai dizer para Pedro como Pedro deverá segui-lo, morrendo em mártir pela causa do cristianismo, pela causa da igreja, pela causa da fé evangélica, pela causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Para o que Deus te chamou? Qual é o teu chamado cristão aqui neste mundo? Bom, antes do nosso chamado ficar claro em nossa mente, o Senhor vai nos trabalhando para que venhamos a amá-lo. Quando estamos perto de amá-lo, ele nos pergunta: tu me amas? E nós, claro que nós vamos responder que sim. Então ele vai nos trabalhando mais e mais e mais para que nós venhamos a amá-lo. Então ele nos pergunta: tu me amas? Quando nosso amor está em fase de amadurecimento, não quer dizer que está maduro ainda. Ele nos dá a nossa sentença. Que tipo de vida iremos glorificá-lo aqui nessa terra? Nunca é uma vida fácil, sempre é uma vida de renúncia, porque teremos uma eternidade num corpo perfeito, num corpo que não se desfará. Ressuscitaremos em carne e osso, e assim viveremos para sempre no novo mundo, o qual nos está proposto. Mas quando nós somos novo na fé, quando nós somos meninos, e o menino ele é egoísta, ele busca os seus próprios interesses, então nós seguimos ao Senhor Jesus do nosso jeito. Nós vamos para a balada, nós ficamos com as meninas, nós buscamos prosperar, mesmo muitas das vezes Deus tendo um outro caminho para nós. Nós construímos uma família a qual Deus não desejou para nós. Nós fizemos tudo do nosso jeito, nós apenas entregamos os nossos planos para Deus rapidamente, afinal somos cristãos, mas não temos muita vontade de ouvi-lo, por medo, por ressalva de que ele possa vir a contrariar os nossos desejos. Isso significa o cumprimento desse versículo. Na verdade, eu te digo, quando tu eras jovem, tu te cingias a ti mesmo. Tu decidia como me servir. Lembra, quando foram me prender, eu obedeci meu pai. Meu pai disse que eu seria preso e morto e todos me abandonariam. Eu segui o mandamento do meu pai. Eu fiz tudo o que meu pai mandou, porque eu amo o meu pai. Amor é renúncia. E o que tu fez, Pedro? Tu pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Tu quis impedir que a vontade do meu pai fosse feita. Ou seja, tu me seguia do teu jeito. Hoje o mundo cristão segue a Deus do seu jeito. Mas o Senhor Jesus está perguntando: Maria, João, José, Pedro, Alex, tu me amas? Nós dizemos que sim. Mas será que isso é verdade? Ou ainda somos jovens na fé e não amamos o nosso Senhor Deus e o seguimos do nosso jeito? Na verdade, te digo, quando eras jovem, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando
onde nós fingimos amar a Deus, nos leva a muitos problemas e muitas complicações. E a gente chega numa maturidade espiritual. E a gente começa a amar ao Senhor Deus de verdade. Vendo que seguir a nós mesmos não nos levou a lugar nenhum. Foi sempre mais do mesmo. E é o Senhor Jesus formado em nós que nos torna suficientes nesse mundo, autossustentável, espiritualmente falando, onde nada nos falta, cumprindo-se a palavra do apóstolo Paulo. Eu aprendi a estar bem no muito e no pouco. Continua o verso de número 18. Quando fores velhos, ou te cingirás e te levar para lugares que não queres ir, significando o tipo de morte que Pedro sofreria para glorificar a Deus. É duro, irmãos. É duro nós recebermos um mandamento do Senhor contrário aos nossos planos. Mas quando nós estamos amadurecidos no amor, nós estendemos as mãos. Isso iria acontecer com Pedro. Isso aconteceu com alguns de nós. E irá acontecer com outros. Com os nossos irmãos espalhados pelo mundo cristão, corrompido por Satanás, o falso evangelho. Bom, no verso de número 20 diz: então Pedro, voltando-se, viu aquele que o seguia, a quem Jesus amava, que era João, e perguntou: e quanto a esse, o que será dele? Respondeu Jesus: o que te importa? Segue-me tu. Então, quando nós chegamos num ponto difícil da nossa fé, aonde a gente sabe que temos que tomar uma posição, a única coisa que irá nos sustentar é o outro. Que outro? O Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: quando fores velho, outro te cingirás. Tu estenderás as mãos e outro te cingirás. Chegará o momento que nos renderemos ao Espírito Santo. Quando? Quando estivermos amadurecidos no amor de Deus. Mas ainda Pedro não havia chegado nesse momento. Então Pedro olhou para o outro e disse: e quanto a esse, o que será? Jesus responde: o que te importa? Segue-me tu. Enquanto somos egoístas e carnais, um dia eu disse para minha esposa que nós éramos carnais, e ela ficou muito frustrada e disse: eu não quero ser carnal. E a partir daquele momento ela amadureceu no amor de Deus e estendeu as mãos para que o outro, que é o Espírito Santo, a guiasse para lugares que ela não queria ir. E ela foi guiada e se deixou guiar para lugares contrários à sua vontade, porque até então ela guiava a si mesma. E eu estava também no momento de guiar a mim mesmo. Por isso que eu disse para ela: nós somos carnais. Você é carnal, irmão? Ou você ama realmente ao Senhor Jesus? Então Pedro perguntou: quanto a esse, o que será? É o que fizemos. Nós passamos para o outro a bola. Ah, mas o irmão isso, mas aquela denominação ensina assim. Nós vamos procurar algum lugar que ensine aquilo que nós queremos ouvir, porque ainda não estamos dispostos a ser guiados por Deus naquilo em que não queremos abandonar. Esse foi o nosso momento cristão. Deus abençoe a todos nós.